Quem defenda que dentro de nós existam o bem e o mal em constante batalha e que para que um lado vença o outro é apenas uma questão de tempo, que basta um pequeno deslize para que o indivíduo correto se torne um criminoso. Que alguém se torne um criminoso por um deslize é algo que todos nós podemos tentar aceitar. Mas alguém talentoso, demonstrando uma genialidade única em sua profissão e com uma carreira brilhante, da noite para o dia, se transforma em um dos maiores criminosos do país, é algo que foge nossa compreensão e caminha para a ficção. Mas o que veremos hoje aconteceu de verdade. Você está em Casos Policiais e Outros Crimes. Quando falamos no Médico e o Monstro, lembramos logo do romance de Robert Louis Stevenson, que já rendeu diversas versões do cinema e serviu de inspiração para muitas outras obras ficcionais. Porém, jamais poderíamos imaginar que de uma forma marginal isso poderia acontecer na vida real. Médico, brilhante, jovem, rico, desenvolveu técnicas de cirurgia jamais pensadas por outros cirurgiões mais experientes e renomados. Cresceu, ficou rico e famoso frequentando a alta sociedade carioca e resolveu ser assaltante, traficante e assassino. Veremos o caso de Osmani Ramos. Osmani Ramos, mais conhecido como Osmani Ramos, é ex-criminoso, escritor e médico cirurgião brasileiro. Após se formar em medicina, Osmani passou a assinar como Osmani. Durante os anos 1970, tinha grande prestígio na área médica. Atendia em 2 consultórios próprios e era assistente, nada mais, nada menos, de Ivo Pitangui. Possuía ainda 4 carros importados e um apartamento de luxo em Copacabana. Nascido na cidade de Jacinto, em Minas Gerais, no ano de 1946, Osmani Ramos chegou ao Rio de Janeiro com 17 anos para estudar medicina. Formado pela Universidade Federal, ele logo começou a trabalhar na equipe de Pitangui. Já com o nome de Osmani, ele atendia uma clientela de personalidades importantes e chegou a integrar a Academia Brasileira de Cirurgia Plástica. O próprio, então, ex-médico não sabe dizer o que o levou à vida de crimes, mas entre o fim da década de 1970 e o começo da de 1980, começou a traficar drogas internacionalmente, inclusive com voos agendados de seu avião particular. Seu romance com a jornalista e atriz Marisa Raia Gabaglia foi retratado por ela em um livro chamado Amor Bandido. Em 1981, foi condenado a 53 anos de prisão por roubo de aviões, contrabando de automóveis e pelos assassinatos de seu piloto pessoal, Joel Avon, e do estelionatário Firmiano Angel. Na cadeia, foi um dos poucos a conseguir escapar do presídio de segurança máxima de Taubaté. Não foi sua única fuga. No Dia das Mães, em 1996, deixou o Instituto Penal Agrícola de Bauru e não voltou, mas foi recapturado no mês seguinte em Campinas.
ao participar do sequestro do fazendeiro Ricardo Renaud, pelo qual foi condenado a mais 30 anos. Osmani respondeu cerca de 23 inquéritos policiais. Durante o tempo em que esteve na prisão, publicou 8 livros, sendo que Marginália foi lançado inclusive na França. Seu livro, Pavilhão 9, Paixão e Morte no Carandiru, foi lançado na Bienal do Livro do Rio de Janeiro em 2001, mas ele participou do evento por videoconferência, não tendo sua saída autorizada pela Justiça. Osmani cumpria a pena em regime semiaberto na penitenciária de Valparaíso, mas em 1º de janeiro de 2009, durante saída temporária de Natal e Ano Novo, convocou a imprensa para anunciar que não voltaria à prisão, como forma de protesto contra as más condições da penitenciária e pelo medo de ser morto após denúncias que pretendia fazer em um livro. Ele de fato não voltou e passou a ser considerado foragido da justiça. Anteriormente, sua intenção era reunir-se com juízes da Vara de Execuções Criminais a fim de explicar sua atitude de não voltar à prisão na data originalmente prevista, mas os juízes garantiram que não havia possibilidade de o receberem. Abre aspas. Ele prega a igualdade entre os presos e quer agora ser privilegiado. Aqui ele não terá tratamento diferenciado, fecha aspas, avisou o juiz Emerson Sumariva. Em agosto daquele ano, depois de passar por Guiana Francesa e vários países da Europa, pegou um voo na Noruega com destino ao Canadá, com escala na Islândia, onde foi preso usando o passaporte de seu irmão. Pediu asilo político no país e deu entrevista à imprensa em que elogiou o sistema penitenciário local. Abre aspas, em uma cela deste tamanho, eles colocariam de 30 a 40 prisioneiros no Brasil. Fecha aspas. Osmani foi condenado a 15 dias de prisão na Islândia pelo uso do passaporte do irmão, mas o Brasil enviou àquele país um pedido de extradição, solicitando que ele fosse mantido preso até o processo ser finalizado. Ao portal G1, ele disse no início de setembro que a justiça islandesa teria negado o pedido de extradição e que analisaria sua solicitação de asilo e, ainda, que já teria cumprido sua pena, abre aspas, em excesso, fecha aspas, no Brasil. Em dezembro, sua extradição foi autorizada pela Islândia, que aguardou apenas a análise de um recurso de Osmani pedindo a reavaliação da extradição. A extradição foi autorizada em 26 de fevereiro de 2010 e ocorreu efetivamente em 6 de março, quando ele chegou ao Brasil em um voo de Londres e seguiu ainda de avião para Presidente Prudente, de onde foi transferido sob esquema de segurança para a penitenciária de Junqueirópolis. Assim que ele saiu da prisão, Osmani passou 4 meses em Oslo, na Noruega. A viagem, paga pelo seu filho, empresário na época com 41 anos, tinha o propósito de afastá-lo dos holofotes. Abre aspas. Meu filho sentiu que eu precisava de uma injeção de ânimo, disse Osmani. Foi a melhor forma de recomeçar minha vida. Fiz amizades, cursei especializações em técnicas de cirurgia com laser e lipoaspirações. Fecha aspas. Os laços com o Brasil o trouxeram de volta ao país. Chegou a ter um canal no YouTube, onde utilizou seu posicionamento político para apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Hoje, ele se divide para cumprir os compromissos em Palmas e os atendimentos agendados em uma clínica em São Paulo. Abre aspas. Decidi morar no Tocantins porque desde que meu irmão morreu, há 10 anos, minha mãe se sente muito sozinha. Como ela me ajudou muito durante o tempo que passei na prisão,
Prometi que ficaria com ela até seus últimos dias. Fecha aspas. Uma vez por mês, ele viaja à capital paulista, onde costuma ficar hospedado na casa de familiares, para atender pacientes que o aguardam na clínica da Avenida Brasil, um dos endereços mais nobres da cidade. O Ministério Público de São Paulo questionou a liberdade plena de Osmani, alegando a necessidade de um exame criminológico, com o objetivo de verificar o perfil psicológico do cirurgião. Em maio deste ano, o Tribunal de Justiça concedeu decisão favorável ao médico, sob os argumentos de que já havia cumprido o tempo de pena referente aos crimes hediondos e aos crimes comuns. Além disso, segundo o órgão, Osmani não registrou falha disciplinar nos últimos 12 meses de detenção. Se você gosta da proposta do nosso canal, quer receber um conteúdo exclusivo feito para apoiadores, escolha na descrição do vídeo a sua opção de se tornar nosso mecenas. Casos policiais e outros crimes com Luiz César Rangel. Está em liberdade desde setembro de 2016. Mora em Palmas, onde inicialmente voltou a exercer a medicina e, em consequência, em São Paulo. Tanto em São Paulo quanto na capital de Tocantins, as primeiras oportunidades de trabalho surgiram a partir de amigos que afirmam confiar na qualidade do trabalho do médico. Abre aspas. Conheci Osmani desde os tempos que ele era assistente do Ivo Pitangui. Não tive dúvidas sobre sua capacidade profissional. Fecha aspas. Afirma uma das funcionárias da clínica em que o cirurgião atende. Em Palmas, Osmani recebe, em média, 3 pacientes por semana, geralmente interessados em abdominoplastia, aplicação de silicone e lipoaspiração. Os valores cobrados pelos procedimentos variam de R$8.000 a R$15.000. Abre aspas. Conheço ele desde que chegou à cidade e no dia 28 de setembro tive a oportunidade de fazer uma abdominoplastia e outros procedimentos com ele. Fecha aspas, diz uma paciente que não quis se identificar. Abre aspas. Soube do passado e da fama que tinha. Quando o vi pela primeira vez, senti pena, mas não tive nenhum receio em fazer as cirurgias. Ele é muito profissional e educado. Fecha aspas. Já em São Paulo, ele tem se dedicado a implantes de cabelo. O custo pode chegar a até R$100.000 para a aplicação de 100.000 fios. A procura é grande, de 4 a 5 clientes por semana. Querem nos calar? Contamos com a sua ajuda para que isso não ocorra. Crimes não podem ser esquecidos e criminosos não podem ficar impunes. Divulguem os vídeos, só assim não seremos intimidados. Equipe Sine Qua Non. Osmani defende que o sistema penitenciário seja mais humanizado para proporcionar a reintegração do preso à sociedade. Abre aspas. É preciso passar uma borracha, esquecer o passado. Nutrir a vontade de vingança não leva a nada. Fecha aspas. Afirma Osmani. Católico, o médico se diz arrependido dos crimes que cometeu. Abre aspas. Faço minhas orações e costumo pedir perdão, que Deus possa me dar condições de me reerguer. Fecha aspas. Na corrida pela nova vida, Osmani afirma ter revalidado o registro profissional médico para exercer a profissão. De acordo com os Conselhos Regionais de Medicina de Tocantins e do Rio de Janeiro, o registro do médico está ativo e regular. Já o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo indeferiu o pedido de revalidação e pediu que ele apresente documentos
para esclarecer suas acusações e penas recebidas pela Justiça. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo afirma também que ele não teve nenhuma condenação no âmbito criminal relacionado ao exercício da medicina. Nos momentos em que não está com pacientes, Osmani gosta de ler, ouvir música, tocar violão e piano e pintar quadros. Abre aspas, meu aspecto psicológico está muito bem trabalhado porque me dedico aos meus artigos e à literatura. Para minha felicidade ficar completa, gostaria de arrumar uma namorada. Fecha aspas. Sobre as lembranças na prisão, Osmani diz que fez amigos e conquistou a admiração e a confiança de muitas pessoas. Abre aspas. Foi um preso que conseguiu dar a volta por cima. Fecha aspas. Vamos analisar esse crime. No caso de Osmani Ramos, o que mais nos impressiona é alguém que teve o mundo aos seus pés graças ao trabalho, ceder para perder tudo em troca de ser um criminoso. O que nunca é questionado é se Osmani era um criminoso que virou médico ou se realmente foi um médico que virou criminoso. E esse questionamento, para mim, é o que nos daria a resposta da pergunta de $1 milhão. Se Osmani foi um médico que virou criminoso, ele simplesmente foi alguém que se perdeu pela ganância e trilhou um caminho que, pelo menos naquele momento, não teve mais volta. Porém, se ele foi um criminoso que virou médico, a situação é bem diferente. Afinal, poderia ter sido algo muito bem planejado e isso o tornaria muito mais perigoso do que a própria justiça o julgou ser. Perante nosso Código Penal, ele não deve mais nada à sociedade e hoje exerce o seu ofício de médico. Mas será que para suas vítimas e para ele mesmo essa dívida está quitada? Meu nome é Luiz César Rangel e eu te encontro no próximo crime.